Olá, está começando mais um programa Vitalidade pela TV Câmara, canal 16 da NET. O Dr. Marcelo Souto é nosso entrevistado de hoje. Marcelo tem graduação em Medicina pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, residência médica em Cirurgia Geral pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e residência médica em Cirurgia do Aparelho Digestivo pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Vamos conversar sobre vesícula, má digestão e refluxo e esclarecer diversas dúvidas sobre esses assuntos. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade. Eu que agradeço o convite. Vamos começar então falando assim um pouco mais sobre a vesícula. Muitas pessoas têm dúvida de qual a real importância dela para o funcionamento do nosso organismo, né? E as funções básicas que ela exerce. O senhor pode esclarecer para nós? Sim, claro. A vesícula ela é um órgão em formato de saco que nasce junto do fígado e ela serve para armazenar e concentrar a bile produzida pelo fígado. E no momento em que as pessoas se alimentam, ela contrai e despeja a bile no intestino para ajudar no processo de digestão. Então, o bom funcionamento dela é essencial para o funcionamento do sistema digestivo? Ela exerce uma função coadjuvante. O principal é a bile, ela tem uma importância muito grande na questão da digestão das gorduras e a vesícula tem essa função coadjuvante de armazenamento e concentração. Ela não é fundamental para o processo de digestão. Quando um paciente, por exemplo, começa a apresentar algum problema na vesícula biliar, quais são os sintomas mais comuns que a pessoa sente? O sintoma mais típico da doença da vesícula é a dor. Normalmente essa dor ela vai se localizar na topografia da vesícula, que é aqui abaixo das costelas, à direita. Às vezes ela pode estar um pouco mais centralizada ou ser como se fosse um desconforto, mas tipicamente é uma dor aqui, nessa topografia abaixo das costelas, podendo irradiar também para as costas, para perto da escápula. Esse é o principal sintoma. Junto é muito comum náuseas, às vezes com vômitos. Em alguns casos em que tem a infecção aguda, uma colicistite aguda, pode ocorrer febre. E em alguns casos mais complicados, até a icterícia, que é o amarelão. Doutor, e quando a vesícula precisa ser retirada de um paciente, por exemplo, né? Onde fica armazenado o líquido biliar que você falou, né? O líquido produzido, a bilis, né? O próprio sistema de canais da bile, ele se dilata e armazena, ele exerce um pouco da função da vesícula, claro, não como a vesícula. Mas, via de regra, na maior parte dos pacientes que são operados, a vesícula, principalmente cirurgia por pedras, por cálculos, a vesícula já não está funcionando bem, porque está entupida e obstruída pelos cálculos, ela já não consegue funcionar muito bem. Então, a retirada dela na cirurgia, seja qual o motivo, a indicação, ela não causa, na grande maioria dos casos, nenhum sintoma, porque ela já não estava funcionando. E assim o fígado segue produzindo a bile e a bile vai caindo no intestino de forma gradual. E é comum, por exemplo, confundir os sintomas, né, de que a vesícula não está funcionando bem com outros sintomas de outras doenças? Sim, sim. Isso é uma área muito importante, porque os sintomas do aparelho digestivo, eles podem se confundir. Então, diversas doenças, como algumas doenças mais funcionais que a gente diz, a dispepsia, a má digestão, e doenças de outros órgãos, como úlcera, refluxo, doenças do pâncreas e diversas outras, elas podem se manifestar com sintomas muito semelhantes. Então, isso cabe na consulta, o médico deve fazer uma investigação completa, examinar o paciente e depois ver quais são os exames que são necessários para poder esclarecer e dar o melhor tratamento. Nesse caso, o médico correto a ser procurado é um médico especialista em sistema digestivo?
Hoje em dia os cirurgiões do aparelho digestivo e também os gastroenterologistas, que são médicos clínicos, também especializados nessa área, eles são capacitados, é o dia a dia, né, do consultório lidar com esse tipo de problema. Mas, claro, um clínico geral, um cirurgião geral, eventualmente ele pode dar o início dessa investigação. E a vesícula, as doenças, né, gostaria de perguntar para o senhor, costumam aparecer mais em pessoas com idade avançada ou também jovens também costumam ter, ou criança, problema nesse órgão? Bem, a doença mais preponderante da vesícula são as pedras, os cálculos. Os cálculos, eles comumente ocorrem em mulheres com sobrepeso ou obesa, e geralmente na faixa a partir ali da meia-idade, 40, 50 anos. Essa é a faixa em que as pedras são mais frequentes. Aí elas podem chegar até 20%, ou seja, 1 para 5 mulheres nesse perfil. Mas cada vez mais, ainda mais com a obesidade, que está crescendo muito na nossa sociedade, tem se visto pedras também em homens e até mesmo em crianças. Já têm sido feitas cirurgias de vesícula em crianças com pedras que há anos atrás, sem a epidemia da obesidade, era muito raro de acontecer, né? Então, eu posso dizer que a qualidade da alimentação que a pessoa ingere está relacionada à saúde da bilis? De certa forma, sim, de certa forma, sim. Mas aqui o principal é a obesidade. Então, a qualidade da alimentação e o produto, a obesidade, é que vão gerar as pedras na vesícula. Não existe um alimento específico ou um grupo de alimentos que cause as pedras. É mais a questão de estar com o peso acima do ideal. E tem outros fatores que também propiciam essas pedras? Os principais são esses. O sedentarismo, em alguns estudos, também se mostrou associado com pedras. O diabetes também. Fora que o paciente diabético ele já é mais propenso a uma série de complicações de outros órgãos, rins, retina, coração, quanto ele, no caso de haver por exemplo, uma infecção na vesícula ou eventualmente uma pedra da vesícula migrar e causar uma inflamação no pâncreas, os pacientes diabéticos são mais propensos a ter complicações graves. Então, esse é um subgrupo de pacientes, os diabéticos, têm que ter uma atenção especial e avaliar muito bem a necessidade de operar. O senhor falou no início do programa sobre pedra também nos rins. Qual a diferença de pedra nos rins e pedra na vesícula em termos sintomáticos também, né? Para que as pessoas possam identificar. Elas não são doenças relacionadas. As pedras na vesícula, elas normalmente são compostas de colesterol, que é secretado na bile pelo fígado, e às vezes também compõe o cálcio. As pedras nos rins já tem uma outra fisiopatologia, que em geral está relacionado com cálculos de cálcio mesmo, e então não são os mesmos mecanismos de formação das pedras. E a questão dos sintomas, normalmente a pedra nos rins ela causa uma dor nas costas, no dorso, ela pode caminhar na região da virilha, e é uma dor muito forte, quem já teve sabe como a dor é muito intensa. Mais forte que a dor na vesícula. Mais intensa. Assim, a grosso modo, ela é muito mais intensa. Claro que dor é muito individual, mas ela é muito forte. Às vezes pode até ter náusea e vômito de maneira reflexa, e alterações na urina. Inclusive, muitos pacientes que têm pedras nos rins acabam urinando os cálculos. Eles comentam no consultório, ou às vezes até trazem num potinho. Já as pedras na vesícula, a dor, como eu tinha comentado antes, ela é mais localizada aqui abaixo das costelas ou no abdômen superior. Então, mas às vezes pode haver dúvida. Nem sempre os casos se apresentam de maneira muito clara. Então, um paciente que tem uma dor muito forte e procura emergência, muitas vezes vai ter que realizar exames de sangue, exames de urina, eventualmente uma ecografia, tomografia, para poder chegar à causa correta do problema do paciente.
As pedras nos rins, às vezes, são expelidas, né? E da vesícula não há como. Quando Elas migram para outro órgão? elas podem migrar. E aí, o que acontece quando elas migram? Elas podem entupir o canal da bile e causar o amarelão, a icterícia que eu tinha comentado antes. Isso pode ser grave. Elas podem irritar o pâncreas, que desemboca junto com a bile no intestino e causar uma pancreatite aguda. 90% das pancreatites são por causa de cálculos na vesícula. E, por último, elas podem até migrar da vesícula para o canal e do canal para o intestino sem causar sintoma nenhum, mas aí elas vão ser expelidas nas fezes e aí é muito mais difícil que o paciente consiga identificar que expeliu um cálculo, ele nem vai saber, né? Ou muitas pessoas nem têm o costume de acompanhar o que houve, né? Além da pedra na vesícula, tem alguma outra doença assim, da vesícula? E se esse quadro pode evoluir para um câncer, por exemplo? Isso é comum? As doenças mais comuns da vesícula são as pedras e outra doença que a gente vê com muita frequência são os pólipos de vesícula. Além de, em menor frequência, a colesterolose, a adenomiomatose, são alterações menos comuns. Para explicar para quem está nos escutando, pólipo. O pólipo. Qual é a o diferença? pólipo ele é um crescimento na parede interna da vesícula, como se fosse uma verruga na parede interna da vesícula. E esse pólipo ele pode ser confundido no exame de imagem uma pedra, um pólipo de colesterol, que se diz ela é uma pedra que está simulando um pólipo. Ou ele pode ser um pólipo verdadeiro. O que é isso? É um crescimento dessa camada interna, das células da camada interna da vesícula. Então, no exame de imagem, a gente vê realmente esse aspecto de uma verruga dentro da vesícula. A maior parte das vezes, essas alterações elas são benignas e nem sempre tem a necessidade de operar por causa de um pólipo. O pólipo, normalmente, os principais fatores é o tamanho, se houve um crescimento. Tá? Tem que fazer um acompanhamento. Tem que fazer o acompanhamento e tem que consultar. Não quer dizer pólipo igual a cirurgia. Tem que ser avaliado na consulta, para não submeter o paciente a um risco desnecessário. Né? Falando em cirurgias, então, nem todo problema da vesícula precisa necessariamente o tratamento seria a cirurgia, né? Exatamente. Correto? Muitos pacientes que, por algum outro motivo, não relacionado, uma moça que fez revisão no ginecologista e teve solicitada uma ecografia, enfim, por qualquer motivo, identificou que tem pedras ou um pólipo que seja na vesícula, não quer dizer que ela tenha que ser operada. Os critérios de indicação da cirurgia são bem claros. O paciente que tem a dor, claro, para resolver o problema da dor, do desconforto do paciente, alguns cálculos grandes, pacientes que a pedra já migrou, que nem a gente comentou antes, e que tiveram pancreatite, ou que trancou o canal da bile e causou o amarelão, a icterícia, esses pacientes sim têm uma indicação formal de operar. Agora, o paciente que não sente nada, que descobriu por acaso, esse paciente tem que ser bem avaliado, porque a pedra que não causa sintoma, ela dificilmente vai causar uma complicação. Então, o risco da cirurgia ele existe em qualquer lugar do mundo. E algumas complicações da cirurgia podem ser muito graves. Então, a gente não pode submeter o paciente a um risco desnecessário. Estão fazendo cirurgia também a laser para esse caso, doutor? Isso, o tratamento mais comum no caso da cirurgia é a videocirurgia. Então, é a mesma cirurgia que se fazia, já foi uma técnica clássica de 20, 30 anos atrás, mas realizada por cortes pequenos, de meio a 1 centímetro. É menos agressiva. Exatamente, é uma câmera especial, pinças especiais, que através dessas pequenas incisões a gente acessa a vesícula e remove usando uma técnica muito parecida à técnica consagrada, que já funcionava, sempre funcionou antigamente.
a vesícula, remove toda a vesícula toda ou a parte vesícula. dela? Não tem toda como a vesícula. remover Não, parte, ou a tira cirurgia tudo? é sempre remover toda a vesícula. O que a gente ganha? Bem, claro, benefício estético, né? Trocar uma incisão grande por 4 incisões que às vezes são imperceptíveis, mas não é só isso. Longe disso, o maior benefício é a dor. A dor da videocirurgia é muito menor e a recuperação do paciente é muito mais rápida. Então, não tem necessidade de ficar longos períodos internado. A volta, muitos pacientes que são jovens e cheios de vitalidade, trabalham e praticam atividade física, eles justamente querem, é uma demanda, voltar logo às suas atividades. E a videocirurgia propicia isso, que em 1, 2 semanas o paciente já esteja apto a praticar esportes, por exemplo. Bem mais tranquilo, então, que a cirurgia convencional. Bem melhor. E tem algum cuidado, assim, específico que as pessoas que fizeram uma cirurgia devem tomar, né, mesmo que ela seja feita através de vídeo? E como manter a vesícula, no caso de quem não a retirou, né, saudável? Bem, os cuidados do paciente que foi submetido à cirurgia, bem, a minha visão particular é sempre de simplificar. Então, basicamente o que a gente recomenda aos pacientes é cuidar para não realizar esforços excessivos nos primeiros dias, e cada vez mais o retorno tem sido mais precoce, mas ainda assim na primeira semana, via de regra, a gente recomenda que não pratique esportes, que não levante peso, esse tipo de recomendação, e os cuidados com os curativos, né? Mas fora isso, a ideia é que o paciente fique bem, não é nenhum bicho de 7 cabeças, a recuperação é para ser bem simples e rápida mesmo. E consegue ter uma vida normal depois? E a vida depois desse período de recuperação é normal. Em termos alimentares? Normal. A ideia é que o paciente fique bem depois da cirurgia e que não a cirurgia estabeleça nenhum tipo de limitação para a vida a longo prazo. Então, bem, o paciente que não operou, dentro daqueles fatores de risco que a gente comentou, o principal seria a obesidade, e não só por pedras nas vesículas, por todas as outras doenças que a obesidade causa, aumento de risco para doenças cardíacas, inclusive já está provado que a obesidade está relacionada com diversos tipos de câncer. Então é importante controlar a obesidade, o sedentarismo, e naquele subgrupo dos pacientes diabéticos, também não só por isso, por diversos outros motivos, controlar muito bem a taxa do açúcar no sangue. Doutor, para encerrar esse nosso primeiro bloco, então, o senhor gostaria de trazer mais alguma informação sobre a vesícula biliar? Acho que os principais tópicos para destacar é muito comum identificar alterações na vesícula em algum exame realizado por outro motivo e que nem sempre isso é indicativo de cirurgia. Então, o paciente que tiver dúvida, que teve algum achado, que viu até no laudo do seu exame alguma coisa de diferente, tem que ser avaliado pelo médico, preferencialmente um cirurgião que tem o costume de tratar as doenças da vesícula, e avaliar se realmente tem necessidade de ser operado. E, ao contrário, já o paciente que tem sintomas, que tem dores, desconforto, esse sim também tem que ser investigado, que pode ser pedra na vesícula, algum outro problema, e ter um tratamento mais simples do que possa aparecer e resolver os problemas, né, esses sintomas que tanto incomodam, né? Ok, muito obrigada. Conversamos no Vitalidade de hoje sobre a vesícula, má digestão e refluxo com o Dr. Marcelo Souto. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras às 10h30 da manhã, nas terças ao 12h30 e nas sextas às 8h30 da manhã. Não é necessária a requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional.
A AIDS não tem cura. Use camisinha. Previna-se. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Estamos de volta com o Vitalidade. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Marcelo Souto, especialista em cirurgia geral e aparelho digestivo. Então, Dr. Marcelo, no primeiro bloco falamos bastante sobre a vesícula biliar e agora vamos entrar em outros dois assuntos, né, bem importantes relacionados ao sistema digestivo, que é a dispepsia, que eu quero que o senhor explique melhor para nós, se é um sinônimo de má digestão, e também vamos falar um pouco mais sobre refluxo, que atinge grande parte da população, né? A dispepsia, ela de certa forma é um sinônimo de má digestão. O que seria isso? São alguns sintomas não muito claros, por exemplo, estufamento, saciedade precoce, a própria eructação, né, o arrotar, gases, a sensação de gases, e isso tudo são sintomas de dispepsia ou má digestão. Muitas vezes, o que é a dispepsia? Uma doença, se diz dispepsia funcional, é uma doença do funcionamento do sistema do aparelho digestivo e não está associada a alguma alteração que a gente possa identificar num exame, endoscopia, tomografia, etc., exames de sangue, uma alteração que se identifique e possa culpabilizar ela pelos sintomas. Então, são sintomas que causam bastante prejuízo, mas que às vezes o tratamento é um pouco complicado por causa dessas sutilezas do diagnóstico. Doutor, cada pessoa reage diferente ao ingerir um alimento, né? Tem alimentos, por exemplo, que podem ser mais agressivos, não sei se eu posso usar essa palavra, para uns do que para outros, né? Tem influência do metabolismo da pessoa? Como que funciona esse processo digestivo? O processo da digestão, ele é um processo bastante complexo e existem muitas variações individuais. Então, não tem como a gente atribuir especificamente a algum fator individual o motivo de alguns pacientes serem mais ou menos sensíveis a certos alimentos. Vários estudos já tentaram estudar e relacionar quais são os alimentos que causam esse tipo de sintoma. E não ficou bem clara nesses estudos a associação entre um tipo específico ou alguma substância da alimentação e os sintomas. Normalmente, os alimentos, como tu mesmo disseste, mais agressivos, que mais comumente causam esses sintomas, gorduras, carne vermelha, algumas carnes vermelhas que são muito gordurosas, margarina, frituras, embutidos, etc. São os alimentos mais tipicamente relacionados à dispepsia. Além disso, o abuso do álcool também causa sintomas do aparelho digestivo e o próprio tabagismo também altera o processo da digestão e é um facilitador do refluxo também. Aqui também eu gostaria de perguntar, muita gente fala que refrigerante, o senhor enumerou várias coisas, né, mas ajuda no processo de digestão, isso é mito? Não tem nada comprovado. Por causa do gás? Não sei. Não tem nada comprovado. Inclusive o gás contido nesse tipo de bebida, os refrigerantes, ele pode causar sintomas.
Então ele não dá para dizer que ele ajuda o processo, fora as inúmeras substâncias, inclusive o excesso de açúcar, de carboidrato simples que esse tipo de bebida costuma ter. Então, via de regra, eles não são recomendados, não fazem parte de uma dieta saudável. E, em contrapartida, há outras bebidas que podem ajudar no processo de digestão? Isso não está bem claro também. Tem muitos chás e outras coisas que as pessoas tomam para acelerar também o metabolismo, como alguns elementos, né? Tem muitas alterações que são individuais. Então, se o paciente se sente melhor, não tem como o médico dizer que não funcione. Mas, como eu tinha comentado antes, não tem estudos que digam que um chá, que um determinado tipo de infusão possa resolver ou facilitar esse processo. É muito individual mesmo. Então, o que pode funcionar para alguns pacientes, talvez não funcione para outros. Então, o paciente que se sente bem com esse tipo, é recomendável que continue fazendo uso do seu chá, né? Qual seria o tratamento mais adequado assim, para quem sofre de má digestão? A gente vê muita propaganda de remédios efervescentes. Esses seriam mais, por exemplo, medidas paliativas ou é esse o tratamento mesmo? Pois é. Em primeiro lugar, é importante a gente determinar a causa. Como eu falei, ele é um diagnóstico em que não se acham alterações nos exames. Então, não quer dizer que a gente tenha que fazer exame para todo mundo, mas é importante, na consulta, avaliar, conversar, examinar, para a gente poder determinar se não pode ser alguma outra causa grave. Existem sinais de alerta, que mesmo o médico clínico geral tem em mente, que podem apontar para uma doença grave e que esteja se manifestando através desses sintomas que podem parecer pouco importantes. Então, em primeiro lugar, tem que ser investigado. Problemas como a gente já comentou na vesícula, doença do refluxo, alterações no pâncreas, pancreatite crônica, alguns tumores do aparelho digestivo, todos esses podem se manifestar com sintomas muito inespecíficos, muito pouco claros. Então é importante avaliar para ter certeza desse diagnóstico e não ficar tratando como dispepsia uma doença que pode ser grave. Agora, já feito o diagnóstico de dispepsia, normalmente o que a gente pode fazer? Primeiramente, procurar o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que sobrevive no estômago, que é um ambiente ácido, uma bactéria que está adaptada para sobreviver no estômago e que, em uma parte dos casos, tratar essa bactéria, um curso de antibióticos, pode melhorar os sintomas do paciente. Às vezes, o uso de medicações antiácidas, inibidores da bomba de prótons, né, o omeprazol e todos os seus irmãos, né, pantoprazol, esomeprazol, etc., também ajudam. Além disso, muitas vezes esses sintomas têm um fundo psicossomático. E nesse caso, a psicoterapia também pode ajudar muito no alívio dos sintomas. Até porque o corpo e a mente estão interligados, então a gente tá bem de cabeça também ajuda o corpo a ficar bem também, né? Doutor, recentemente saiu algumas notícias na mídia de que o uso continuado de omeprazol, né, traria alguns problemas no futuro. O senhor tem conhecimento de algum estudo nesse tipo? São estudos grandes, envolvendo muita gente, uma amostra, uma população de estudo muito grande, mas são dados que nem sempre é fácil estabelecer uma associação clara. Muitas vezes esse tipo de estudo está sujeito a diversos vieses, ou seja, erros. A gente achar que tem uma associação com algum problema e não ter, ou às vezes não identificar que ele possa fazer mal de alguma forma e ele faça. Então não é muito simples avaliar esses estudos. Houve, e isso muitas vezes é divulgado de maneira sensacionalista, que o omeprazol pudesse causar demência, pudesse causar alterações de magnésio, alterações no cálcio, densidade óssea, osteoporose, etc.
mas ainda não está bem claro se realmente tem algum tipo de paciente que tenha que, por causa disso, suspender o omeprazol, ou se no paciente que faça uso crônico do omeprazol, não está indicado que fique avaliando de rotina a densidade dos ossos com a densitometria. Isso ainda não está bem claro na literatura médica que seja uma recomendação. Então, por enquanto, a gente tem que seguir de olho no que possa eventualmente causar de problemas, mas não está bem claro que ele seja. Em via de regra, ele é um remédio extremamente seguro. Só a automedicação é que é perigosa nesse caso, né? Isso sim, a gente não pode, como eu falei, ficar tomando remédio sem saber, porque pode mascarar algum problema e perdeu a melhor oportunidade de tratar. Doutor, a endoscopia, ela é um exame eficiente para verificar se a pessoa sofre de refluxo e para que mais serve? No caso de má digestão não adianta, ela não traz informações, por exemplo. A endoscopia hoje é o principal exame para investigar as queixas do aparelho digestivo na parte superior, né? Esôfago, estômago e duodeno, que é o início do intestino delgado. Então, a endoscopia é o principal exame para avaliar. Ela identifica, sim, as alterações que o refluxo pode causar no esôfago, que o ácido do estômago refluindo machuca o esôfago e ela identifica isso. Ela pode identificar uma série de outros diagnósticos, a doença ulcerosa, que antigamente era muito comum e que hoje em dia é raro de se ver, mas ainda se encontra, úlceras, outras alterações como tumores. Então ela é um exame que tem bastante espaço e que ajuda bastante. No caso da dispepsia e da má digestão, realmente, em geral, ela não vai ter nenhum achado específico, mas o que corrobora o diagnóstico. Uma endoscopia normal fala a favor de um quadro de dispepsia, má digestão. E tem alguma coisa no sentido de ser um exame que deve começar a ser feito a partir dos 35 anos, regularmente, ou é somente quando o médico achar que tem necessidade? Isso é bem complicado, porque sempre que a gente estabelece, aqui a gente está entrando um pouco no tópico do rastreio. Quando a gente estabelece que um exame deve ser feito para todo mundo sem ter sintomas, a gente está falando em doenças que são pouco frequentes e fazer exames numa população muito grande. Então existem até hoje poucos exames que são claramente apresentam benefício de fazer de rotina. Na minha área, principalmente a colonoscopia, a partir dos 50 anos ou antes, conforme alguns critérios. É um exame que ajuda na prevenção do câncer de intestino. A mamografia é um exame que já é consagrado para prevenção e tratamento precoce do câncer de mama, embora existam controvérsias também e há quem fale contra, certo? O câncer de próstata, a maior parte dos urologistas também recomenda o rastreio, mas isso também já foi questionado na literatura médica. Então existem pouquíssimas situações em que exames têm que ser feitos para todos. A endoscopia é um exame que vai anestesia, a sedação, e é um exame invasivo, né? Introduzir uma câmera, um tubo pela boca do paciente, então ele tem que ser feito com uma indicação precisa. Nós começamos a falar agora um pouco mais sobre refluxo, né? Mas só para organizar, assim, para quem está nos assistindo, o que é o refluxo? Né? O senhor falou que é a volta do ácido do estômago. Na verdade, esse refluxo ele ocorre naturalmente, em pequena proporção, de uma maneira que logo o esôfago se limpa, ele exclui esse ácido de volta para o estômago, então o refluxo ele ocorre. A doença do refluxo gastroesofágico, é o refluxo mais forte, mais duradouro do conteúdo ácido do estômago para o esôfago de volta para cima. E isso causa dois sintomas principais, que são os sintomas cardinais da doença do refluxo, que é a azia
também chamada de pirose, e a regurgitação, que é regurgitar como se fosse um vômito, a percepção do retorno do alimento semidigerido na garganta ou até mesmo para fora. E o refluxo costuma atingir todas as faixas etárias, né? Aquele refluxo que os bebês têm quando apenas se alimentam do leite materno também já é um sinal, porque dizem que ele dura até uns 6 meses e depois a tendência é ir diminuindo. Como eu falei, existe o refluxo que é fisiológico. O que quer dizer isso? Que ele é natural, que ele ocorre. Os bebês muito pequenos também podem ter refluxo. Então, no caso, no acompanhamento com o pediatra, aí tem que ser avaliado se ele está crescendo bem, se ele está se desenvolvendo bem, se esse tipo de refluxo, essa regurgitação está causando algum risco para ser tratado. Mas são situações mais de exceção. O refluxo, a doença do refluxo, principalmente acontece na faixa etária dos 40 até os 60 anos de idade, é a faixa mais frequente de doença do refluxo. Muito obrigada, então, Dr. Marcelo. O Vitalidade vai a um breve intervalo e voltamos já falando hoje sobre vesícula, má digestão e refluxo com o Dr. Marcelo Souto. Com um acervo de 70 mil livros e um ambiente agradável, a Biblioteca Pública Machado de Assis é o lugar ideal para os estudos e na busca de conhecimento. Aqui é possível realizar pesquisas, copiar os materiais consultados, ler revistas e jornais e ainda há livros falados para deficientes visuais. Para retirar livros, basta se cadastrar. É preciso ser morador de Novo Hamburgo, trazer uma foto 3x4, 2x2 ou foto digitalizada colorida, além de carteira de identidade e comprovante de residência atualizado. Caso seja menor de 18 anos, a ficha deve ser feita pelo responsável. A biblioteca está aberta à comunidade de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 7h45 às 11 da manhã. A Biblioteca Pública Machado de Assis fica na Praça da Bandeira, número 66. Acrescente história na sua vida. Leia. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele traz um problema ainda maior que pode estar batendo na porta de casa: o Zika vírus. E esse vírus, se contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente. Combatendo o mosquito. E isso é urgente. É preciso pensar em todas as possibilidades de água parada perto de você. 80% dos criadores do mosquito estão nas residências. Faça a sua parte. Vamos destruir o mosquito. E lembre-se de que mulheres grávidas têm que ter cuidados redobrados. Usar repelentes apropriados, vestir roupas compridas e ficar longe de possíveis criadouros. Incentive seus amigos e sua família a entrarem nesse combate, unidos na maior corrente da saúde da história do Brasil. Se esse mosquito faz mal para as nossas crianças, ele não pode nascer. E pode ter certeza, o mosquito não é mais forte que o país inteiro. A evolução da administração pública sinaliza que o momento é crucial para investir na excelência em gestão. Simplificar a vida do cidadão é tema de discussão constante. Mas a melhoria da máquina pública ainda requer a superação de alguns desafios. A Carta de Serviços ao Cidadão da Câmara Municipal de Novo Hamburgo veio para ajudar a atingir essa meta. O documento tem como objetivo informar quais os serviços prestados, como obter esses serviços e quais são os compromissos da instituição. São disponibilizadas informações sobre o município, a Câmara e os setores que realizam atendimento ao público externo. Também podem ser encontrados dados sobre as sessões ordinárias, as solenes e as comunitárias. A ouvidoria, as comissões permanentes, os gabinetes parlamentares e os contatos tanto de vereadores como dos meios de comunicação do Poder Legislativo aparecem também na Carta de Serviços, que está na sua 5ª edição. Ela pode ser encontrada no endereço portal.câmaranh.rs.gov.br. Para garantir a melhoria contínua de suas ações, o Legislativo conta com a participação efetiva da comunidade. Vamos para o nosso último bloco do programa Vitalidade. Hoje batemos um papo sobre vesícula, refluxo e má digestão com o especialista em sistema digestivo, Dr. Marcelo Souto.
Doutor, então a gente estava falando sobre a questão do refluxo, né, do refluxo fisiológico e também da doença do refluxo, isso, né? E eu gostaria de saber se tem refluxos que são mais severos que os outros e o que causa esse refluxo. Se é só questões fisiológicas ou também o tipo de alimentação pode contribuir para algumas crises, se eu posso chamar assim. Bem, a doença do refluxo, ela tem relação com a obesidade e com alguns tipos de alimentos. Com a obesidade de novo, né? De Porque novo. vesícula também. Exatamente, a obesidade, ela propicia, ela é um causador do refluxo também. E melhorar, emagrecer, a perda de peso, ela melhora os sintomas do refluxo também. Então, alguns alimentos, eles facilitam, existe um sistema muito complexo para conter o refluxo. Ou seja, o alimento, quando a gente deglute, engole, ele passa pelo esôfago, através do peito, até chegar no estômago. E nesse momento, o esôfago tem que empurrar o alimento adiante e depois se fechar para impedir que ele fique retornando. Então, esse é um sistema bem complexo, envolve um músculo na região final do esôfago. O funcionamento desse músculo pode ser alterado por alguns alimentos. Gorduras costumam alterar, cafeína pode propiciar esse relaxamento do músculo. O cigarro não é um alimento, mas é um hábito de vida que também pode diminuir a pressão desse músculo. Chocolate, tudo de bom também. A chocolate é complicado, né? E esses alimentos, eles podem piorar o refluxo efetivamente. O leite, doutor? O leite não. O leite não está associado. O que acontece é que o leite ele é básico. Então, normalmente ele pode diminuir a azia por neutralizar o ácido, mas o leite, alguns antiácidos comuns vendidos em farmácias, eles podem causar um efeito de rebote. Então, num primeiro momento, eles aliviam e depois o estômago vai produzir mais ácido, porque o estômago é um ambiente ácido, ele não gosta de ficar com o seu pH alto, então ele vai produzir ácido de novo e pode piorar o refluxo na sequência. Então, alguns refluxos são sim mais leves. Então, evitar esses alimentos gatilho, perder peso, modificações no estilo de vida, por exemplo, não deitar depois de se alimentar, evitar grandes refeições, tentar se alimentar em pequenas porções, com mais frequência ao longo do dia, elevar a cabeceira da cama. Essas mudanças no hábito de vida, elas podem melhorar o refluxo e alguns pacientes não vão nem precisar utilizar medicação, porque a perda de peso e essas alterações da alimentação e do hábito de vida vai resolver o problema. Outros pacientes acabam precisando de algum tipo de medicação, normalmente omeprazol ou algum outro semelhante, e vão utilizar a medicação a longo prazo. E existem ainda os pacientes com refluxo grave, que na própria endoscopia se identifica muitas alterações no esôfago e que precisam de muita medicação. Existem pacientes que têm um grande benefício com a cirurgia anti-refluxo, a gente até pode falar depois um pouco mais sobre isso. E o refluxo pode ser tão grave que alguns casos estão associados como câncer de esôfago. O que é isso? O ácido causa tanta inflamação e vai machucando tanto o esôfago que as células que recobrem o esôfago começam a ficar inflamadas e vão se alterando e podem até culminar em um câncer do esôfago, que é uma doença muito grave. O senhor tinha falado anteriormente sobre as doenças psicossomáticas, né? A pessoa que é muito ansiosa ou que está muito nervosa por alguma questão, pode refletir também nessa questão do refluxo? Tem uma expressão que é gastrite nervosa, existe isso? É aquele diagnóstico diferencial que a gente comentou antes. Então, normalmente o refluxo, a doença do refluxo, ela é bem distinta desse tipo de problema da gastrite nervosa.
que ela pode ter sintomas muito parecidos com a dispepsia, com a má digestão. Então, nesse momento, a gente precisa lançar mão, a endoscopia, alguns exames que possam ajudar a identificar e ver qual que é o melhor tratamento. Às vezes, a terapia pode, para esse tipo de paciente, ser muito mais eficaz que qualquer dose de remédio. E falando um pouquinho agora sobre a hérnia de hiato, o que seria isso e se há tratamento para ela? A hérnia de hiato, o hiato, ele é um anel muscular. É aquele que o senhor estava falando antes? Ele contribui, ele compõe parte desse sistema de evitar o refluxo, da continência do refluxo. Então, o esôfago, quando ele atravessa o diafragma para chegar no estômago, ele passa através desse anel muscular, que está justinho nele. A hérnia, o que é? É um alargamento desse anel, que faz com que o estômago seja puxado, que ele sobe em direção ao tórax. E a partir daí, ela não é propriamente um problema a hérnia. E ela pode até ser encontrada em pacientes que não têm refluxo, que foram fazer uma endoscopia, um raio-x e identifica a presença da hérnia. Então, ela por si só não é um problema ou indicação de cirurgia. Mas ela é um grande facilitador do refluxo, porque ela altera aquele anel muscular que prejudica a contenção do refluxo. Então, ela facilita e piora o refluxo. Nos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia do refluxo, obrigatoriamente envolve a correção dessa hérnia. Então, esse anel que está alargado, ele é costurado e estreitado novamente. E junto é feito como se fosse uma válvula com o estômago, com o fundo do estômago em cima do esôfago, para diminuir o refluxo. E o refluxo está relacionado com algum tipo de câncer, além do esôfago que o senhor falou? A associação mais clara é com, inclusive, é um tipo histológico, o adenocarcinoma do esôfago está muito associado. Existe um outro tipo histológico de tumor de esôfago, o carcinoma epidermoide, que já está associado com o tabagismo e a ingestão de bebidas alcoólicas. Então, principalmente com o adenocarcinoma de esôfago, existe essa associação com refluxo. Falando um pouquinho mais da alimentação, então, além da gordura, alimentos muito ácidos ou frutas muito ácidas, elas também interferem nesse processo? Isso já não está bem claro, a princípio não. No paciente que é saudável, ele teoricamente pode se alimentar de qualquer coisa. Agora, existem alguns pacientes que têm uma sensibilidade individual a algum tipo de alimento. Então, via de regra, não se deve fazer uma restrição. E eu, particularmente, mínimo, tento restringir o hábito de vida e alimentação do paciente. Mas se ele tem uma sensibilidade particular a algum tipo de alimento, aí realmente é melhor que ele evite. E o nosso costume aqui do Rio Grande do Sul, o chimarrão, ele também interfere, porque a cafeína, sim, né? Na erva mate, acredito que tenha um pouco de... tenha estimulantes também, né? Parece por algum... Aqui é um tópico bem complicado, né? Porque é uma cultura muito forte do gaúcho, né? Mas talvez seja mais a questão da temperatura. A água muito quente do mate, do chimarrão, talvez seja ela o maior problema em agredir o esôfago e propiciar o surgimento de tumor. Não é uma associação muito forte e não quer dizer que tomar chimarrão dá câncer, mas talvez atentar à temperatura da água. A água fervida, muito quente, e talvez seja aí que resida o problema. Estamos chegando ao final do nosso programa, hoje conversando sobre vesícula, refluxo, má digestão. Gostaria de pedir para o senhor fazer um apanhado geral, né, para trazer uma mensagem final para quem está nos assistindo. Bem, eu acho que é importante comentar que tem muitos sintomas que nem sempre levam
a pessoa procurar atendimento, mas que causam muito prejuízo na qualidade de vida e que isso pode ser tratado em menor ou menor grau, investigado e tratado, sem falar na possibilidade de estar sendo mascarado uma doença mais grave. Então é importante a gente estar atento a essas doenças para poder ajudar as pessoas, diagnosticar outros problemas que podem ser graves e melhorar a qualidade de vida. Que a dispepsia, a má digestão, ela traz muito prejuízo à qualidade de vida. E o refluxo também. O refluxo também tem tratamento. Muitos pacientes se beneficiam da cirurgia no tratamento do refluxo. O refluxo não é muito reconhecido, mas ele pode piorar e a gente tem tido, nós cirurgiões, um contato grande com os pneumologistas, pacientes com asma grave, alguns sintomas de rouquidão, tosse noturna principalmente, também são pacientes que podem ter refluxo e que às vezes vão se beneficiar da cirurgia anti-refluxo. Então, acredito que hábitos saudáveis, a prática de exercícios físicos, uma alimentação regrada, evitar embutidos, frituras, da preferência frutas, verduras, comer bem, comer carboidratos complexos, comer gordura também, mas uma gordura de boa qualidade. Frutas, por exemplo, tem gordura de boa qualidade, como abacate, proteína, uma alimentação bem balanceada, a prática de exercícios físicos, isso tudo são os pilares para a gente se manter saudável. Ok, muito obrigada, então, Dr. Marcelo, pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade. O senhor tem uma página no Facebook que traz mais informações, né, sobre todo o aparelho digestivo. É só clicar Marcelo Souto que consegue encontrar? Isso, deixar como dica? Isso, é no Facebook, Dr. Marcelo Souto. A gente posta na página informações gerais, algumas coisas mais específicas que eu também procuro trazer, e tudo para a gente se manter saudável e estar sempre ligado na nossa saúde. Ok, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado pela oportunidade. O programa Vitalidade chegou ao fim. Conversamos hoje sobre vesícula, má digestão e refluxo com o Dr. Marcelo Souto, especialista em cirurgia geral e aparelho digestivo. O Vitalidade será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET, e você também pode assistir essa e outras edições do programa no YouTube, pelo youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui. Até mais.